essa é a aula 1, tá? A definição de matriz e então, alguns tipos especiais de matrizes, tá? Então, a matriz, ela é uma tabela, né, com elementos ordenados, que tem linha e coluna, tá? As matrizes, elas aparecem aí com um grande peso na álgebra, né, porque elas iniciais têm uma notação algébrica bastante interessante, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma matriz de ordem M por N. O que significa isso? Que ela tem M linhas e N colunas, tá? Então, ela vai ter aí M vezes N elementos, tá? Dispostos aí nessas M linhas e N colunas. Bom, essa M por N a gente vai chamar de ordem da matriz, tá? Então, a ordem da matriz A vai ser M por N, tá? O M e o N sempre maior ou igual a 1, né? Para a gente poder ter essa disposição aqui, ó. M linhas, tá vendo que aqui o índice, cada um desses elementos, ele tem o seu índice, onde o primeiro número é o I, tá? Que se relaciona à posição nele relacionada à linha, e o segundo, que é o J, ele está relacionado aí à coluna. Então, por exemplo, um elemento que está na linha 1, coluna 2, ele é o A12. Por que A? Porque a minha matriz aqui eu nominei de A, tá? Então, por exemplo, o A22 é o elemento da linha 2, coluna 2. Considerando que eu tenho M linhas, as minhas linhas, que são o primeiro índice aqui, varia de 1 até M, e as minhas colunas, né, o índice J, varia de 1 até N. Por isso que coloca aqui, né, o I variando de 1 até M e o J variando de 1 até N, tá? Em uma matriz de ordem M por N, tá? Essa é a definição aí e a notação inicial das nossas matrizes, tá? Vou puxar aqui e a gente vai ver mais um pouquinho agora com exemplos. Olha, a gente sempre vai denotar matrizes com letras maiúsculas, tá? E existem outras notações, ali a gente colocou entre parênteses, mas a gente tem aqui, né, entre os colchetes ou aqui entre essa linha dupla, tá? A gente vai usar a bibliografia que nós temos na disciplina, usa em sua maioria aí essa anotação dos parênteses. Então, olha só, se a gente considerar aqui essa matriz A como sendo essa matriz, lendo em linhas, né? 2, 1, 3, 4, menos 1, 0, 6, menos 5, 8, menos 2, menos 3 e 12, a gente tem, então, que a ordem de A é 3 linhas por 4 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 4, né? A ordem dela é 3 por 4, tá? E agora a gente vai aqui apontar alguns elementos, né, de acordo com o seu endereçamento aqui. Então, por exemplo, ó, o A21. O que é o A21? É a linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1, aqui, ó. É esse aqui, é o A21, ó, menos 1. O A33, linha 3, coluna 3. Linha 3, coluna 3. Aqui, ó, menos 3, tá? O A13, A13, linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3, aqui, ó. A13 é o elemento 3. A34, linha 3, coluna 4. Linha 3, coluna 4, aqui, ó. É o elemento 12. E aqui, por exemplo, olha, o A41 seria o elemento da quarta linha, primeira coluna. A gente não tem quarta linha, né? Por isso, então, que a gente colocou aqui que não existe, tá? Poderia pedir algum outro, como, por exemplo, o elemento 6 aqui, por exemplo. Qual que é o endereçamento desse elemento? Esse elemento 6, ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, ele seria segunda linha, terceira coluna, o A23, tá? O elemento menos 2. Quem é o elemento menos 2 aqui? Qual que é o endereço dele, né?
Ele é um elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Então, é o elemento da terceira linha, segunda coluna. Sempre lembrando, então, que o índice que está relacionado à linha é o I e o que está relacionado à coluna é o J, tá? Então, essa é a notação aí principal da matriz. Aqui, olha, é um exemplo que a gente escreve a matriz usando uma fórmula geral, né? Isso é muito usado aí, a gente vai conseguir aplicar isso na programação, né? A gente consegue fazer uma programação, seja no Scilab, no MATLAB, tá? Mesmo GeoGebra, a gente consegue fazer uma programação para fazer o completamento automático da matriz, tá? Mas então ela parte do seguinte comando, olha, descreva a matriz A, que é a matriz 4 por 3, então ela vai ter 4 linhas e 3 colunas, tá? Onde o A e J, o elemento da posição da linha I, coluna J, é dado por essa fórmula aqui, ó, 2I menos 3J, tá? Então, para cada um desses elementos, dos 12 elementos, né? Porque se são 4 linhas e 3 colunas, eu vou ter 4 vezes 3, 12 elementos nessa matriz. E para cada um desses 12 elementos, eu tenho uma posição, né? Eu tenho um valor para I e um valor para J, que se alteram, né? Então, para cada um desses elementos, para cada um desse endereçamento I e J, eu consigo um elemento aqui a partir desse cálculo. Então, vamos, né, fazer um a um, já que a gente vai fazer aqui na mão, né? No computador eu consigo fazer o I aí, o I variando, o I é o número de linhas, né? O I variando de 1 a 4 e o J variando de 1 a 3, né? Completando aí o A e J como sendo essa formulinha. Mas na mão, vamos calcular então. Quem são meus elementos? Eu tenho o A11, se eu escrever minha matriz aqui, ó, é linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, né? Vai 3 colunas. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Então, cada um desses meus 12 elementos, eles estão aqui, ó. O A11, A12, A13, até na ordem já. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, e assim por diante. Aqui estão os cálculos, tá? Então, olha só, são 2 vezes o I menos 3 vezes o J. Quem é o I? O I vale 1 e o J vale 1. 2 vezes o I, 3 vezes o J, tá? Então, nossa intenção aqui é escrever a matriz, né, 4 por 3. Aqui, então, já estamos listados aqui os 12 elementos, né, e temos que calcular segundo cada um desses elementos, segundo essa fórmula, né, que foi dada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o A21, o I vale 2 e o J vale 1. Então, vai ficar 2 vezes o 2, que é o I, menos 3 vezes 1, que é o J, tá? 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1, tá? E assim é feito com todos eles, tá? Por exemplo, aqui, A32. O I vale 3 e o J vale 2. Então, vai ficar 2 vezes o I, que é 3, menos 3 vezes o J, que é 2. 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Olha lá, ó, linha 3, coluna 2, deu 0. Linha 3, coluna 2, deu 0. Tá? O último aqui, ó, que é o linha 4, coluna 3, é o 4, 3. Então, o I vale 4 e o J vale 3. Fica 2 vezes o I, 2 vezes 4, menos 3 vezes o J, 3 vezes 3. 2 vezes 4, 8, menos 9, dá menos 1, tá? Então, quer dizer, construir essa matriz aqui, o A e J, 4 por 3, com o A e J, né, o elemento da posição I, J, valendo 2 vezes o I menos 3J, passa por todos esses 12 cálculos e gera essa matriz aqui. Nós podemos, por exemplo, fazer um outro, ó, assim, ó. Construir a matriz. Bom, ao invés de colocar A, vamos colocar B, né? Só para a gente sair um pouco da normalidade, né? Do comum, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que é
A matriz B é a formada pelos elementos B e J, onde o B e J vai ser I mais J se o I for maior do que o J, e I menos J se o I for menor ou igual ao J, tá? Então, vamos pensar aqui, a gente vai ter que calcular 2 linhas e 3 colunas. Eu vou ter que calcular o A11, o A, linha 1, coluna 2, e linha 1, coluna 3, tá? Então, ó, I e J são iguais. Caio nessa segunda, então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, tá? Aqui, ó, 1, 2. O I é menor do que o J. Caio nessa segunda aqui. Então, fica 1 menos 2. A 1, 3. De novo, o 1 é menor do que 3. Caio nessa segunda aqui, que vai ficar 1 menos 3, dá menos 2. Vamos para a próxima linha. A2, 1. A2, 2. E A2, 3. A2, 2. O I vale 2 e o J vale 1. Né? Olha lá, o I é maior do que o J, então eu caio nessa primeira, vai ficar 2 mais 1, que dá 3. A2, 2, linha 2, coluna 2. São iguais o I e o J. Caiu na segunda, vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. A2, 3. O I é 2 e o J é 3. Caio menor, né? O I é menor do que o J. Caiu aqui na segunda de novo, vai ficar 2 menos 3 igual a menos 1. Então, a minha matriz B é a matriz 2 por 3, tem os 6 elementos, está calculado aqui. Vai ser, ó, linha 1, coluna 1 deu 0, linha 1, coluna 2 deu menos 1, linha 1, coluna 3 deu menos 2. Linha 2, coluna 1 deu 3, linha 2, coluna 2 deu 0, linha 2, coluna 3 deu menos 1, tá? Então, esse foi um outro exemplo de construção de matriz, agora partindo de uma fórmula aí, né, particionada, né, de uma multifórmula aí, tá?